meu querido. E está ligado. Dia 1º de outubro tem algo importantíssimo e está ligado ao que nós estávamos falando na aula anterior, oração e jejum. Nós iremos falar agora mesmo sobre isso. Mas, antes disso, vamos começar nossa reunião de hoje, orando ao Senhor e apresentando o nosso estudo. E eu creio que será poderoso, meu amado. Feche seus olhos onde você está, onde você se encontra, e começa a orar juntamente comigo. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos, Senhor, esse momento de estudo, esse momento de aprendizado. Eu te apresento cada um dos ministros que estão aqui em Brasília, mas estão em cada canto dessa nação. Cada um dos ministros que escolheu de fato aceitar o seu chamado, que decidiu de fato o episcopado, assim como a tua palavra declara que excelente coisa escolheste. Pai, em nome de Jesus, eu apresento cada um deles que decidiram abrir mão do seu eu para viver uma vida com propósito, tem entendido o seu destino, tem entendido para onde o Senhor tem dimensionado e os levado. Pai, em nome de Jesus, que essa noite o Senhor possa ministrar em nossas vidas de uma forma poderosa, Deus. Poderosa, que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Assim eu te peço, assim eu declaro sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, então, dia 1º de outubro tem algo importantíssimo, como eu havia falado, e está ligado à oração e jejum. E é o dia de Yom Kippur, tá? Yom Kippur. Como eu havia falado, nós estamos no mês de Elul. O mês de Elul, ele corresponde a um período onde, como falamos sempre, o Senhor está no campo. Porém, tem algo importante que é techuvá, que é arrependimento. É um período de arrependimento. Para quê? Para o dia do perdão. O dia onde é aberto o livro da vida. As pessoas acreditam que a nossa história só está escrita no livro da vida quando aceitamos a Cristo. Entreguei a minha vida para o Senhor, fazemos aquela oração de fé, e na oração de fé, Senhor, escreva o nome dele no livro da vida. Porém, olha que interessante, o livro da vida não é onde só escreve a tua história no momento que você entrega a tua vida ao Senhor. A sua vida é escrita nesse livro. Salmo 139, Davi fala assim: e o Senhor me viu quando eu era uma substância sem forma. O Senhor me viu quando eu estava no ventre da minha mãe, onde todos os meus dias foram escritos no seu livro. Quando a gente começa a entender sobre o que é o livro da vida, compreendemos que a nossa história sempre estará escrita ali. O dia da expiação, o dia do perdão, o dia de Yom Kippur, é quando o livro da vida está sendo escrito e o Senhor começa a escrever o novo ciclo que se inicia. Então, assim, o livro está aberto. Esse período se chama Techuvá, que é o período de graça e misericórdia, é um período de arrependimento. Para quê? Para a nossa vida ser escrita novamente para o novo ciclo. Quando você olha para Israel nesse momento, todos os dias tem o toque do shofar, convocando o povo para o arrependimento, para o dia do perdão de Deus. O que isso tem a ver, apóstolo, com oração e jejum? Porque é o momento onde você sai de todas as suas vaidades. É o momento onde você, de fato, se humilha diante de Deus. É o momento onde você entende que a sua história está sendo escrita e você, de fato, reconhece a sua vida como um pecador que precisa da graça e misericórdia do Senhor. É um dia de pano de saco, é um dia de fato de oração e jejum. O povo de Israel entende que esse período é jejum 24 horas, sem água, sem comida, sem absolutamente nada que o conduza à vaidade. Então, esse é um tempo para que você possa meditar, tá? É um tempo para que você possa meditar como tem levado a sua vida.
e como você gostaria de viver para esse próximo ciclo. Olha só, existem pessoas que levaram uma vida assim, sem muita noção durante esse ano. E às vezes não entende que no próximo ciclo a sua história está sendo escrita. Agora, a que nível? Pensa comigo, às vezes você oferta, você dizima, você primicia, você faz tantas coisas e mesmo assim a sua vida não dá certo. Porque você não compreendeu o tempo, as estações, os ciclos, as datas que Deus tem. Então, Ana eu gostaria que Maria, você atentasse a isso. Nós iremos. Eu irei estar postando para vocês sobre Yom Kippur, o dia do perdão de Deus. E eu gostaria que vocês se atentassem para essa data que é importantíssima e está conectado à oração e jejum, tá bom? Então, sem mais, vamos entrar na aula de hoje. E a aula de hoje é o fruto do Espírito com evidência do chamado. O fruto do Espírito como evidência do chamado. Subtítulo: Como o caráter moldado sustenta o exercício do ministério. Como o caráter moldado sustenta o exercício do ministério. O fruto do Espírito como evidência do chamado. Amado, olha só que interessante. Muitos acreditam que o chamado ele é sustentado pelo dom que ele tem. Recorde que a primeira aula que nós tivemos, nós falamos que os 5 ministérios, eles são dons dados para a igreja. Os 5 ministérios, apostólico, profético, evangelístico, pastoral, o de mestre, são dons dados para a igreja. Mas o que sustenta um ministério não é somente esse dom. O que sustenta esse ministério não é o fato de você ser uma pessoa que fala diversificação de línguas. Não é o que ter interpretação de línguas. Não é você ter o dom de ciência, palavra de ciência, de conhecimento. Não é você ter o dom de interpretação de línguas, o dom de profecia. Não é o que vai sustentar o teu ministério. Então, durante algumas aulas eu falei, Rafael, eu prefiro andar com uma pessoa de muito caráter, mas pouca unção, do que andar com uma pessoa de muita unção, mas pouco caráter. Porque unção a gente imparte, unção a gente transfere, unção a pessoa pode buscar em vida com o Espírito. Agora, questão de caráter é libertação, querido. É transformação de vida. Então, o que sustenta um ministério não é os dons que essa pessoa possui, mas o caráter transformado pelo fruto do Espírito. Eu, como ministro de Deus, eu já vi inúmeros ministros colocarem a sua vida, o seu ministério, a sua família a perder por não possuírem vida no Espírito, por não possuírem frutos do Espírito. Só porque é interessante esses frutos do Espírito, porque você lembra quando eu falei que como Deus tem um plano para você, Satanás ele tem um plano para você? Todos os frutos do Espírito, ele está em Gálatas 5. Mas antes de chegar no frutos do Espírito, o Senhor ele começa a mostrar os frutos da carne. E ele começa a falar vários frutos da carne. Inveja, idolatria, imoralidade sexual, lascívia, mentira. E ele começa glutonaria e vai muitos e muitos frutos da carne, para depois fruto do Espírito. Olha só, em nenhuma passagem você vai encontrar os frutos do Espírito. Em nenhuma tradução você vai encontrar frutos do Espírito. O correto sempre será o fruto do Espírito. Olha que interessante. Já parou para pensar? Porque são 9 frutos. 9. Amor, alegria, benignidade,
bondade, mansidão, paz, domínio próprio. São 9. 9. A gente deveria falar no plural, os frutos do Espírito. Afinal, são 9, não é um. Mas a tradução fala, e o fruto do Espírito é amor, tal, 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 tal. Por quê? Por que Paulo declarou como o fruto e não os frutos? Pense comigo. Uma laranja com vários gomos. Uma laranja com vários gomos. É um fruto. Por mais que tenha vários gomos nessa laranja, é apenas um fruto. É assim o fruto do Espírito. São várias virtudes, mas você não poderá fluir em apenas uma. É uma pessoa extremamente amável, mas vive uma vida amargurada, não tem alegria. Ela não tem o fruto do Espírito. É uma pessoa que tem uma paz assim de uma forma extraordinária, mas não tem domínio próprio. Então não tem o fruto do Espírito. Não é algo do qual você seleciona aquele que você quer viver. Ou você tem todos ou você tem nenhum. Ou você tem vida no Espírito ou você não tem. Não tem como você viver em apenas um. Ah, apóstolo, mas é meu temperamento, é assim. Não, você tem que buscar a vida no Espírito. Ah, mas é porque eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Não, teu nome não é Gabriela. Eu herdei do meu pai, eu herdei da minha mãe, isso é uma linhagem que eu venho herdando, isso vem passando de geração em geração. Não, você tem que corromper esse ciclo da tua vida. Não, mas é porque a gente aqui, eu vou falar isso, minha família é nordestina, por parte de pai baiano, por parte de mãe piauiense. E as pessoas falam assim, não, mas o pessoal do Nordeste fala assim. Não, não é que os nordestinos falam assim. Já conversou com um argentino? Eles falam como se estivessem brigando. Eles estão tranquilos, mas eles falam como se estivessem brigando. Isso é temperamento, irmão. E isso precisa ser mudado. Apóstolo, quer dizer que em nenhum momento você se ira. Irmão, tem um ser humano aqui. É óbvio que tem coisas que às vezes me tira do sério. Porém, é necessário que a gente tenha domínio próprio para saber quando deve se calar. Ser tardio no falar, mas de uma forma mais paciente para ouvir. Falta muito fruto do Espírito na vida de ministros. E por não ter o fruto do Espírito, tem colocado vidas a perder. Existem pessoas que, se você pergunta para ela, você ama a Deus? Ela, sim. Você tem vida de relacionamento com Jesus? Ela, sim. Mas você gostaria de ir na igreja? Ela, não. E por quê? Porque ela foi tão ferida, talvez por ministros que estão em cima do altar, que não têm vida com Deus, que elas não querem mais saber de se relacionar com o corpo de Cristo, a igreja. Então, ela tem vida de oração, ela tem vida de jejum, ela às vezes dizima em qualquer lugar, ela sabe, ela lê a palavra só porque ela não quer mais ter relacionamento com o corpo. E isso eu não estou falando que ela está certa. Eu estou falando é que tem pessoas que foram feridas, talvez por ministros que não tiveram a sensibilidade de entender que o que sustenta o ministério não é o dom. Conheço pessoas que ministram de uma forma formidável, que eu, perto dessas pessoas, sei nada da Bíblia. Meu amado, eu já li a Bíblia de capa a capa mais de 40 vezes. De capa a capa. A Bíblia completa mais de 40 vezes. E às vezes eu sento perto de pessoas e eu penso assim, meu Deus, eu não sei nada da palavra. Eu não sei nada. Mas tem ministros dessa forma que leram tanto, que absorveram tanto, mas não deixaram o Espírito de Deus transformá-las. Não deixou o Espírito mudar o caráter. O caráter sustenta um ministro. Então, mais do que simplesmente
um mover, Deus espera de nós uma continuação. Mais do que simplesmente um mover momentâneo, Deus espera algo contínuo. E isso é muito forte, meu amado. Isso é fortíssimo. Isso é fortíssimo. Enquanto eu falo isso, me vem na memória aqui agora uma passagem de Samuel. Olha só. Samuel, ele foi juiz, ele foi profeta e ele foi sacerdote. Olha o nível desse ministro. Juiz, profeta e sacerdote. Esse foi Samuel. Alguém que tinha vida no Espírito, ouvia a voz de Deus desde criança, separado para o Senhor e entregue no altar, viveu a sua vida toda no templo, só porque Samuel teve filhos. E quando chega ao final da vida de Samuel, olha o que o povo fala: levanta para nós rei, porque aceitamos o teu chamado, sabíamos da vida que você tinha, mas os teus filhos não seguiram os seus passos. Isso é forte demais, meu amado. Isso é forte demais. Sabe por quê? Eu sou pai de 2 filhos. Muitos de vocês também são pais ou se tornarão um pai e uma mãe. Só porque no passado era como? Faz porque eu estou mandando. Mas nos nossos dias não é faz porque eu estou mandando, é faz porque você me vê fazendo. Siga os meus passos. Veja como eu me comporto. Veja como eu falo. Então não é assim, faz porque eu estou mandando. É faz porque olha para mim. Olha como eu sou. Como eu lido com essa situação. Então, justamente, Andréia, os nossos filhos, eles olham a nossa atitude. Como nós agimos em paz, em amor? Como é que nós agimos em domínio próprio? Quando eu devo falar, como eu não devo falar? Quando a ira sobe e eu tenho que recuar? Quando eu penso, mas eu falo assim, eu tenho um domínio próprio. Esses pensamentos não vão fazer parte de mim. Eu não vou fazer parte dessa situação. Eu não vou me incluir nisso. Eu vou sair fora. No próximo módulo, nós iremos falar um pouco sobre a Midrash. Nós iremos falar um pouco sobre a Midrash. Quando você olha a história de José, e todos que estão aqui na escola conhecem a história de José, declara que José, olha só, declara que José, ele na casa de Potifar, fugiu da esposa dele. Fugiu da esposa de Potifar. Só porque a Midrash conta que José fugiu durante 1 ano. Ele não fugiu uma vez. Ele ficou durante 1 ano fugindo daquela mulher. Isso é domínio próprio. Porque ele não somente fugiu durante 1 ano. Recorde que ele fugiu em um episódio com as roupas nas mãos. Para não pecar contra Deus e não pecar contra seu Senhor. E isso é muito forte. Olha o nível de domínio próprio. Sansão foi usado por Deus. E as pessoas pensam assim, mas como pode alguém ser usado por Deus em meio ao pecado? Como é que pode ser usado por Deus em meio ao pecado? O fato de Deus estar usando alguém não significa que Deus está aprovando. O fato de Deus estar usando uma pessoa, um ministro, não significa que Deus está aprovando esse ministro. Sobre as mãos de todo ministro, tem sangue. E Deus vai requerer do sangue de cada um.
Eu não caminho por título. Eu não caminho por status. Eu caminho como um ministro de Deus, entendendo a responsabilidade que tem no reino, onde Deus ele vai exigir de mim, do Rafael e de mais ninguém. Ele não vai perguntar sobre minha esposa, sobre os meus filhos, sobre a igreja. Ele vai perguntar exatamente, Rafael, o que você fez com o dom que eu inseri em você para cuidar do povo? Sobre o fruto do Espírito que eu coloquei para você buscar, para que você pudesse expandir o reino. Domínio próprio, meu amado. Então, todos temos um chamado. Toda pessoa tem um chamado. Cada um dos que estão nessa live tem um chamado. Todos aqueles que irão entrar nessa live futuramente têm um chamado da parte de Deus e eles são separados pelo Senhor para viverem esse chamado. Mas olha só, o chamado é liberado no céu, mas sustentado na terra pelo caráter que ele tem. Todos têm um chamado da parte de Deus. O chamado ele é liberado no céu. Recorde que quando eu falei que nós saímos de uma dimensão espiritual, nós éramos alma, nós passamos por um portal espiritual que corresponde a uma tribo, passamos por um portal espiritual que é o ventre de uma mulher, nascemos nesse mundo, o chamado foi liberado no céu. Porém, o que mantém esse chamado é sustentado por um caráter. Com isso, eu não estou falando do caráter de ninguém, mas eu quero que você comece a meditar como tem se comportado no reino de Deus. Como você tem se comportado no reino de Deus. Muitos têm microfone, mas não têm o fruto como fundamento. Um ministério ele nunca começará no palco, no altar, com o microfone na mão. Um ministério nunca começará aí. O ministério sempre começará numa vida de renúncia, naquilo que eu preciso mudar. Se eu não mudo, se eu não começo a rever os meus conceitos, os meus valores, princípios, como o Senhor colocará diante de mim um povo do qual Ele ama. Você consegue compreender isso, amado? Todos nós, todos nós temos um chamado, mas esse chamado ele é sustentado pelo caráter que temos. 1 Samuel 10:10 fala de Saul. Saul ele foi ungido a rei. Saul ele tinha dons de profecia. Quando passa uma carruagem de profetas, Saul se mete no meio da carruagem, ele começa a profetizar e as pessoas olham, aquele não é Saul que está profetizando? Saul ele tinha dons de profecia, mas Saul ele se perdeu em seu caráter. Quando, apóstolo? Quando ele ofereceu no altar aquilo que somente o sacerdote poderia oferecer. Quando Saul ele não compreendeu que ele era rei de Israel e não sacerdote em Israel. Quem foi chamado para ser pastor, ele jamais poderá entender a função de outro ministro, a não ser que ele se coloque na condição daquela pessoa, da forma de não tomar o lugar dela, mas de empatia. Saul ele não entendeu isso. Saul ele pensou que ele poderia oferecer sacrifício assim como qualquer outro sacerdote ofereceria. E esse foi o sinal do reinado dele, o final do reinado de Saul. Depois desse episódio, quando ele pensou assim, eu posso fazer o que eu quero porque eu sou o rei, foi o ponto crucial para o final do reinado de Saul. Olha outro episódio. Davi, apesar das falhas que tinha, demonstrava o seu caráter com mansidão, arrependimento e desejo pela presença de Deus. Se você olhar a história de Davi, adúltero,
sangue nas mãos, uma família assim distorcida, mas Deus olha para Davi e tem compaixão de Davi, pela forma de como Davi se arrependia. Nós estamos falando de duas pessoas que um começou o reinado e o outro foi substituto. Diferente de Saul, que ele jamais queria soltar o trono. O caráter de Davi é inquestionável, querido. Ele sabia, em meio à adolescência, que ele seria o próximo rei de Israel. Deus já tinha entregue na mão de Davi inúmeras vezes Saul. Qual o comportamento de Davi? Como posso eu tocar no ungido de Deus? Como posso eu levantar contra o ungido de Deus? Como eu posso tentar contra a vida de um ungido de Deus? E eu não estou falando isso como vários ministros, várias pessoas falam assim, ó, não toque no ungido do Senhor. Não, não estou falando isso. Eu estou falando o coração e o caráter de Davi, que ele sabia entender quando era o tempo dele. O Senhor tinha liberado uma palavra sobre a vida dele, mas, todavia, ainda não tinha chegado o seu momento. Enquanto isso, era tempo de esperar. Um caráter inquestionável, mesmo em meio aos pecados. Tá? Então, o fruto do Espírito evidencia o reino em nós. O fruto do Espírito evidencia o reino em nós. Não se trata de uma lista de virtudes. Não se trata daquilo que eu vou lá na prateleira e eu escolho. Quero amor. Olha como eu sou amável. Ninguém ama mais as pessoas do que eu. Mas os 8 frutos não tem nenhum. As 8 virtudes não tem. Fruto do Espírito é um todo. É um todo. Recorde, é uma laranja com vários gomos. Tá? Então, é necessário todos. Apóstolo, como eu posso viver o fruto do Espírito? É fácil. Vida com o Espírito. Relacionamento com o Espírito. Pergunte para você. Hoje, quando você levantou, hoje, para quem foi seu primeiro bom dia? A apóstola já gritou aqui do meu lado. Para o Espírito Santo. Meus dias todos serão assim. Para quem foi seu primeiro bom dia? Pelo amor da tua vida? Seu namorado? Namorado? Namorado pelo fato de você mandar um WhatsApp para ele. Esposa? Filhos? No grupo da igreja? Seu primeiro bom dia deve ser para o Espírito Santo. Relacionamento com o Espírito Santo. Veja só. Na maioria das vezes, como tem sido a sua oração? Pai, em nome de Jesus, eu te peço isso, 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 isso. Pai, em nome de Jesus, é sobre isso, isso, isso. Mas quando foi a tua oração, o teu diálogo diretamente com o Espírito Santo? Você sabe dizer quando está diante de você o Pai, quando está diante de você Jesus e quando está diante de você o Espírito Santo? Houve momentos em que eu estava dirigindo o meu carro e uma densa presença tomou conta do carro tão forte, que era impossível, difícil de respirar. Eu sabia que era o Espírito Santo que tinha tomado conta daquele lugar. Eu encostei o carro e eu chorava desesperadamente. Uma paz tão grande tomou conta daquele ambiente, tomou conta da minha vida, uma paz inexplicável. Eu sabia que era o Espírito Santo. Ele ministrava em áreas da minha vida do que era necessário eu ser moldado, transformado, resposta que eu necessitava. O Espírito Santo ele tem essa capacidade de gerar vida em nós. Então,
O fruto do Espírito vai vir através de um relacionamento com o Espírito. E um relacionamento com o Espírito é muito mais além do que você simplesmente pedir dons. Não é, Espírito Santo, mas eu desejo tanto em falar em línguas. Espírito Santo, todo mundo ao meu redor fala em línguas e eu não. Querido, falar em línguas é uma das marcas do Espírito Santo, mas não significa que uma pessoa que não fala em línguas quer dizer que ela não tenha vida no Espírito, não. Apóstolo, mas eu não falo em línguas quer dizer que eu não tenho o selo do Espírito? Falar em línguas é um dom. Falar em línguas é um dom. Mas a palavra do Senhor fala que você pode falar até na língua dos anjos, se você não tiver amor, de nada vale. Apóstolo Paulo fala que você poderia buscar todos os dons, inclusive de profetizar, e ele queria que todos profetizassem, que todos falassem línguas. Porém, o maior de todos é o amor. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa que é cheia do amor de Deus. Um amor incondicional, não um amor interesseiro. Não um amor que busca algo. Eu não estou falando para você que não é necessário buscar o dom de línguas. O dom de línguas, ele é importantíssimo, porque a palavra do Senhor fala que aquele que fala em línguas fala a Deus. O dom de línguas, ele é importantíssimo porque ele traz rompimento. Ele quebra atmosferas de trevas e introduz você numa atmosfera de Deus, uma atmosfera eterna, de luz. Consegue compreender, meu amado? Eu gostaria que você entendesse um pouco sobre isso. Então, o fruto do Espírito evidencia que, de fato, o fruto do Espírito evidencia o DNA, a manifestação do reino de Deus no ministro. Ele não é uma lista de virtudes que você escolhe, ele é necessário, porque através do fruto do Espírito, a igreja governa. Através do fruto do Espírito, a igreja manifesta o caráter de filho. Um diagnóstico sobre o fruto do Espírito. Um ministro sem fruto. Um ministro sem fruto do Espírito. É como uma árvore que não tem raiz. Olha só. Um ministro sem fruto do Espírito é como uma árvore sem raiz. Qualquer coisa derruba. Qualquer coisa abala. Qualquer coisa, ela fica meio que capenga. Então, é necessário. Você que gosta de anotar, anota aí. A unção é como o rio, ela flui. A unção é como o rio, flui. Mas o caráter é como margens que dá direção para essa unção. A unção é como o rio que vai fluindo. Vai fluindo. Mas o caráter é como margens que vai dando direção. Você já escutou alguém que tem muita unção, mas você sabe que o caráter dele é duvidoso? Você não consegue escutar por muito tempo. Você nem sabe quando ele está falando a verdade ou quando está mentindo. É assim, meu amado. Então, sem margens, o rio vai transbordando e destrói tudo. A unção é como um rio que flui. A unção é como um rio que flui. O caráter é o que dá margens para essa unção continuar fluindo, tá? Medita nisso. Onde o meu dom tem crescido mais que meu fruto? Onde o meu dom tem crescido mais que o meu fruto?
qual área do fruto do Espírito Santo, qual área do fruto do Espírito Santo quer amadurecer em mim hoje? Qual área do fruto do Espírito Santo quer amadurecer em mim hoje? Cada um sabe no que precisa mudar. Cada um sabe. Onde meu dom tem crescido mais que meu fruto? Qual área do fruto do Espírito Santo quer amadurecer em mim hoje? Terceira pergunta para você meditar. O que em meu caráter ainda não sustenta o peso daquilo que Deus tem confiado a mim? O que em meu caráter ainda não sustenta o peso daquilo que Deus está confiando a mim? Olha só que forte. Muitos de vocês, quando eu lancei uma enquete sobre o ministério que você se vê, muitos de vocês falaram ministério profético. Olha que forte, porque o ministério profético ele caminha numa linha muito fina entre a voz de Deus e a voz da sua alma. Olha que forte, porque um ministério profético, os seus ouvidos têm que estar sensíveis a ouvir a voz de Deus. Ele é voz de Deus na terra. Só que um ministério profético, um profeta de ofício, que o seu ouvido não está tão sensível à voz de Deus, ele pode colocar muita coisa a perder, porque ele deixará de ouvir a voz de Deus de uma forma clara e nítida e começará a ouvir a voz da sua própria alma. Ah, meu amado, e isso é muito forte. Vou te dar um exemplo. Um exemplo. Um profeta, ele vai liberar uma palavra sobre a vida de uma pessoa e Deus falou o seguinte: fala para o fulano de tal que eu tenho ouvido as orações dele e que eu já separei uma esposa para ele. Aí o profeta de ofício, esse profeta que não está com seu ouvido tão bom assim em ouvir a voz de Deus, tem ouvido às vezes mais a voz da sua alma do que a própria voz do Senhor, aí ele completa ainda. Ele olha para o lado e vê a irmã sem aliança e fala assim, e ela está aqui do lado. Olha ela aqui. Deus não mandou falar isso. Deus não mandou ele continuar falando. Mas porque ele caminha numa linha muito fina entre a voz de Deus e a voz da alma, ele continuou pela sua própria alma. E ele pode colocar muita coisa a perder. Porque talvez essa pessoa que estava sem aliança não significa que ela, naquele momento, está à procura de alguém. Talvez ela já até tenha alguém. Talvez ela já está até no propósito de oração. Então, é necessário compreender, meu amado. Necessário compreender que para onde Deus está te dimensionando, o peso daquilo que Deus te confiou esteja alinhado com o fruto do Espírito que você precisa desenvolver na tua vida. Se você não tiver uma vida alinhada, muita coisa pode perder. Apóstolo, por que você deu esse exemplo? Por quê? Olha só, muitos, nas traduções você tem longanimidade. O que é longanimidade? Ah, apóstolo, é vida longa. Não, meu amado. Não é vida longa. Não é isso. Eu acho que isso aí pode ser outra coisa, mas longanimidade não é isso. Longanimidade é a mesma coisa de resiliência. É a capacidade de você não se moldar pela pressão que vive. É a capacidade de não ser influenciado pelo externo.
é permanecer em vida de relacionamento com o Espírito Santo, mesmo quando tudo vai ao contrário. Isso é ser longânimo. É você permanecer sem se corromper, mesmo que as propostas sejam boas, mesmo que te difamem, mesmo que levantem calúnias contra você. E aí? Tem a capacidade para isso? Porque essa área é difícil. Deus ele tem um peso muito grande de ministério para mim e para você. E o que impede isso é o fruto do Espírito que talvez precisamos desenvolver. Deus, anota você que gosta de anotar. Deus está amadurecendo ministros que não apenas fluem no Espírito, mas vivem no Espírito. Vivem pelo Espírito. Muitos dizem ser profetas sem ser treinado, sem ser exortado. Profeta que não é formado profeticamente, ele se torna um falso profeta. Simples. Profeta que não é formado profeticamente, é impossível ele ter um ministério de êxito. É impossível. Então Deus está amadurecendo ministros que não apenas fluem no Espírito, mas vivem pelo Espírito. Amado, fluir pelo Espírito, num ambiente, muitos hoje, muitos hoje, vivem da seguinte forma: botam uma música, nessa música cria uma atmosfera do qual dura somente 2 horas de culto e acabou o tempo da reunião, não tem mais vida no Espírito. Viver pelo Espírito, viver no Espírito é estar imerso no Espírito, é estar envolvido no Espírito. E isso não quer dizer 2 horas de reunião, não quer dizer uma aula de escola ministerial. É viver pelo Espírito. É tempo de apresentar diante de Deus não apenas seus dons, mas suas debilidades, suas fraquezas. É tempo de apresentar diante de Deus não somente a parte boa. A parte boa Deus conhece, mas a parte ruim também. Olha, Deus, como eu falo em diversificação de línguas. Ninguém na igreja fala mais em línguas do que eu. O dom de línguas que deu foi o próprio Espírito. Ele sabe. O dom de discernir espírito foi ele que deu. Ele sabe. Mas o Senhor, ele é relacional. Ele quer ouvir de você as debilidades que tem aí dentro. Senhor, tem essa área do qual eu ainda não consegui vencer. E é nessa área que eu preciso vencer. Deus ele está mais interessado que você construa o fruto do Espírito na tua vida do que, de fato, você continuar buscando por inúmeros dons. A igreja de Corintos tinha todos os dons. E foi a igreja que o apóstolo Paulo mais bateu. Pensa comigo, uma igreja que tem todos os dons. Era para ser uma igreja perfeita. Uma igreja que tem todos os dons era para ser a igreja exemplo. Mas o apóstolo Paulo ele olha para a igreja e fala assim: meu Deus do céu, vocês ainda brigam entre vocês. Quem é de Paulo, quem é de Apolo, quem é de não sei quem. Olha o jeito que vocês ceiam. Olha o jeito que vocês fazem, vocês anulam o batismo, vocês anulam a morte de Cristo. Olha o jeito que vocês fazem, olha o jeito que vocês vivem. Uma igreja de todos os dons. Mas não tinha vida no Espírito. Então,
É tempo de apresentar diante de Deus não somente os dons que tu carrega, mas principalmente tuas fraquezas e debilidades. A fim de que, apóstolo? A fim de ter um caráter transformado. Qual caráter, apóstolo? O caráter de Cristo. Ter o caráter de Cristo. Um, um dos alunos da escola falou bem assim: apóstolo, eu entendi a finalidade da escola ministerial. Eu entendi de fato o que é a escola ministerial. É tratar com o ministro, é fazer o ministro desenvolver. E é isso, meu amado. A finalidade é que construa de fato um ministro que as pessoas olhem para ela, não veem seu título, não veem sua função, não veem somente dons, talvez nem saiba qual é o teu nome, mas de fato olhem para mim e para você e vejam a face de Cristo. Pouco me importa se vão me lembrar do meu nome ou não, mas que de fato, quando olharem para mim, vejam de fato alguém que imita Jesus. O maior milagre, pense nisso, o maior milagre de um ministro não é curar enfermos. O maior milagre de um ministro não é curar enfermos, é continuar amando mesmo quando é ferido. E isso é forte demais. O maior milagre de um ministro não é curar enfermos, mas é continuar amando, mesmo quando estiver ferido. O maior sinal de um chamado verdadeiro é quando o ministro permanece quando ninguém aplaude. Ama quando ninguém agradece e serve quando ninguém vê. Tu conseguiu entender isso? O maior sinal de um chamado verdadeiro é quando o ministro permanece quando ninguém aplaude. Ama quando ninguém agradece. E serve quando ninguém vê. Isso é fruto. Isso é vida no Espírito. Isso é reino de Deus. E isso é o que eu e você precisamos viver. E isso é muito forte, meu amado. Porque você fazer para quem pode retribuir é fácil. Você amar quem te aplaude é fácil. Mas isso não tem a ver com o reino. Isso não tem nada a ver com o reino. Fruto evidencia o chamado. O fruto do Espírito é a prova viva de alguém que foi verdadeiramente transformado por Deus. Transformado. Ele não é medido pelo carisma. Ele não é medido pelo status. Ele não é medido pela sua conta bancária ou pelo teu carro que ele anda. Ele é medido porque ele teve uma vida transformada. Ele era uma pessoa e se tornou outra pessoa. Quem me conhece hoje e quem me conheceu na minha adolescência vai saber que são pessoas totalmente diferentes. Eu me converti aos 12 anos de idade, mas eu fiquei perdido dentro da igreja por 5 anos. Perdido, literalmente desviado dentro da igreja. Não faltava culto, não faltava reunião, mas completamente perdido dentro da igreja. 5 anos desse jeito. Até que um dia eu tive verdadeiramente um encontro com o Senhor. Aos 12 anos de idade, eu sabia do meu chamado apostólico, eu tive um encontro com Jesus,
E eu estou falando com um encontro de face, de saber exatamente o que o Senhor queria de mim. Mas os prazeres do mundo, as indecisões, sabe, a rebeldia em meio à adolescência, tanta coisa fez eu me perder na caminhada durante 5 anos. E esses 5 anos, eu não somente me perdi, como eu coloquei inúmeras pessoas a perder. Muitas pessoas saíram da igreja por minha causa. Mas quando, aos 17 anos, eu tive um encontro radical com o Senhor. E ali eu tomei uma decisão de nunca mais ser o mesmo. Nunca mais ser o mesmo. E de lá para cá, a minha vida capotou. Capotou. Então, o fruto do Espírito, ele muda o caráter de uma pessoa. Anota isso. 9 dons. E eu vou ser um pouco mais rápido para que a gente possa orar. Primeiro dom, amor. Chamado centrado em pessoas e não na performance. É um chamado, sabe, como Deus fala que ele daria pastores segundo o coração dele. É um amor incondicional, meu amado. É um chamado centrado em pessoas e não em performance. O verdadeiro ministro ama pessoas, não apenas resultados. Ele vê valor onde o mundo vê desperdício. Ele vê valor onde o mundo vê desperdício. Durante muito tempo da minha caminhada, o meu chamado, antes de pastor, antes de diácono, antes de ser ordenado apóstolo, eu caminhei por muito tempo no sertão nordestino como missionário. Por muito tempo. E depois dessa trajetória, por muito tempo, fui ministro juntamente com minha esposa, como também ela foi ministra juntamente comigo no sertão, mas também em presídios. E quando você vai levar o evangelho para quem não vai te aplaudir, para quem não tem a oferta que muitos ministros buscam, não tem absolutamente nada a te oferecer, você entende o valor do que é ser comissionado por Deus. Porque é um amor indescritível. Indescritível, meu amado. A minha história construída com minha esposa, com a apóstola Thaís, no sertão, foi algo que marcou nosso ministério. Os presídios marcou o nosso ministério. As ruas de Brasília, com os moradores de rua, marcou o nosso ministério. Os asilos e orfanatos marcou o nosso ministério. E todos eles muito mais do que púlpitos. Muito mais do que púlpitos. Eu confesso que mais tivemos alegrias nesses ambientes do que púlpitos. E a apóstola está aqui, com certeza. E é verdade. Sabe? Então, um amor incondicional, o valor pela vida. É você olhar o ser humano com o olhar que o Senhor olha para ele. Tá? Segundo fruto do Espírito, segunda virtude desse fruto, a alegria. Meu amado, ter alegria em momentos bons é fácil. Ter alegria em meio às dificuldades, que é o fruto, que é a virtude. Ter momentos alegres enquanto você está numa roda de amigos, conversando um assunto divertido, é fácil. E ter alegria em meio ao deserto. E ter alegria em meio às algemas, como o apóstolo Paulo teve. O apóstolo Paulo, ele tinha alegria em meio às algemas.
Em meio às algemas, ele conseguia ver o fruto de um trabalho árduo, doloroso, porém ele via filhos espirituais sendo gerados ali. Então, é ter alegria em meio ao deserto. É ter a alegria mesmo quando você necessita de respostas e as respostas não chegam. É ter alegria mesmo quando parece que as coisas estão indo pelo lado errado. Tenha alegria, sabe? Então, essa é a segunda virtude desse fruto. Terceira virtude desse fruto, paz. A paz que excede todo entendimento. A shalom, aquela que inunda a tua vida por completo. Que tipo de paz é essa, apóstolo? É a paz que você não consegue nem compreender. É a paz que vem de Deus. É a paz de quando você atravessa um deserto e mesmo assim você sabe que ele é Emmanuel, um Deus conosco. É você olhar para um lado, olhar para o outro, você não vê ninguém, mas você saber que não está sozinho. Que paz é essa, apóstolo? É a paz de quando você não você olha a sua conta bancária e ela está zerada, mas você sabe que ele é um Yahvé Jireh, um Deus provedor, e ele já preparou o melhor para você. Essa é a paz. É a paz de você não saber como é o amanhã, mas você sabe que ele já está no futuro e ele viu o amanhã e reservou o melhor. Essa é a paz. As pessoas se frustram pelo amanhã. Já viu como as pessoas ficam? É uma guerra entre tribulacionistas e não tribulacionistas. Que isso, apóstolo? Alguns acreditam, não, nós vamos passar a grande tribulação. Aí outros, não, nós não vamos passar a grande tribulação. Aí fica aquela guerra, nós vamos para a tribulação, outros não vão para a tribulação. E ficam pensando no amanhã. E não focam no hoje. Na paz que necessitam ter hoje. A apóstola Thais, ela fala sempre assim, amor, eu preciso dessa paz que você tem. Ela pega minhas mãos e coloca sobre a cabeça dela e fala assim, eu quero acessar essa atmosfera, a atmosfera da paz do apóstolo. Que atmosfera é essa, meu amado? É a paz, é a atmosfera de entender que minha vida está nas mãos de Deus. Minha vida está nas mãos de Deus. E por estar nas mãos dele, eu tenho paz. Paz. Quarto ponto, paciência. Espera no processo e não força portas. Ele tem paciência. Quem foi chamado sabe esperar sem se desviar. Ah, meu amado. Quem foi chamado sabe esperar sem se desviar. Você não precisa buscar um grupinho de amigos do WhatsApp e você olhar os contatos que você tem e falar assim: pastor Zezinho, pastor Ciclano, pastor Beltrano, vou mandar convite para eles para que eles me unjam. Você não precisa disso, meu amado. Você não precisa disso. Quem foi chamado por Deus sabe esperar o tempo certo. E no tempo certo tudo acontece. E acontece da melhor forma possível. Porque quando a gente busca honra, a gente só encontra desonra. Mas quando Deus honra, meu amado, até quem não quer, ele contempla a honra de Deus. É simples. É ter paciência. Olha só, a impaciência de Abraão, a impaciência de Sara. Tem duas nações em guerra hoje. Uma guerra sem fim. Numa guerra sem fim, você vai ver sempre Israel e Palestina. Até Cristo voltar. Até Cristo voltar, você vai ver Israel e Ismael brigando. Por conta de quê? Impaciência.
Os impacientes. É desse jeito. Eu costumo falar aqui na igreja que eu gosto desses ditados de velho. É tipo aquele, um impaciente como cru. Ah, meu amado. É tempo de você saber esperar em Deus. Esperar em Deus. É importante, apóstolo? Importantíssimo. É importantíssimo. Sansão não esperou em Deus. Apareceu uma filisteia, filha do Satanás, chamada de Dalila. Fez o quê? Aquilo que era para ser um êxito, um excelente ministério, colocou ele como o bobo da corte, onde os filisteus olhavam para ele e zombavam da cara dele. Esperar em Deus. Muitos não têm sabido esperar em Deus. E aí entram por portas do quais Deus não abriu, tomam decisões do qual Deus nunca mandou tomar, aceitam chamados e ministério do qual Deus não falou que é o chamado deles, e vão mundo afora sem paciência. Um ministro paciente confia que o Deus que o chamou é o Deus que proverá todo o necessário. Simples. Simples. Espere no Senhor. Quinto, benignidade. Trata o povo como Deus trata. E aqui vem. Não é ser bonzinho. É ser bondoso. Deus ele não é bonzinho. Ah, apóstolo, como assim Deus não é bonzinho? Deus ele não dá tudo que eu quero. Benignidade. Deus ele não é bonzinho. Ele não dá tudo que eu quero. Ele não dá tudo que você quer. Ele é bom. Ele é benigno. Um chamado genuíno revela Deus no modo de como trata as pessoas. Ele é benigno. Ele é justo. Ele é bondoso em tudo. A forma de como você trata mostra a benignidade de Deus em você. Como você fala. A mansidão no teu falar. Não tem como você exalar amor. Em tudo que você for falar, você tem um punhado de pedra na mão. Contigo é só chicote, só chicote. Não pode. Sexto ponto, bondade. Reflete a natureza do Pai no serviço. O chamado se mede pela generosidade do servir, não pela visibilidade do palco. Anota isso, querido. Bondade é a ação generosa. Bondade é uma ação generosa. Um coração disponível para servir em todas as áreas, em tudo que for necessário, com excelência e nunca com queixa. É o ministério que abençoa mesmo seus holofotes. Anota isso. Ser bondoso, ter bondade. Sétimo, fidelidade. Consistência, mesmo sem aplausos ou visibilidade. Eu queria pegar um gancho aqui. Olha só. Quando você lê Levítico, fala de ofertas no altar. Fala de oferta. E tem uma oferta que fala que deveria oferecer a pomba, mas também 2 pombinhos.
E está falando da pomba, que deveria ser arrancado o papo pelo fato dela pegar grãos e não pode oferecer a oferta corrompida no altar, não pode oferecer a oferta impura. Então deveria ser arrancado o papo daquele pombo, porque poderia ter algo do qual esse pombo roubou. Mas as duas pombinhas, por que as duas pombinhas como oferta? Porque representa fidelidade. Porque aquela classe de pombinha, ele era um casal para todo sempre. Então, o que Deus estava falando naquele altar era uma oferta de fidelidade, uma oferta fiel. É uma aliança para todo sempre. O que eu quero dizer aqui? É necessário ministros que sejam fiéis, leais, ministros que tenham esse fruto de espírito, que tenham uma capacidade de serem íntegros, tanto pela frente como pelas costas. Sabe? Eles serem fiéis ao Senhor em todos os momentos, em todas as circunstâncias, leais ao Senhor em todas as áreas. Eu não estou falando de somente leais ao teu líder, ao teu pastor. Eu estou falando de leais ao Senhor, fiéis ao Senhor, fidelidade a Deus. Que não se vendem, não tem uma placa do qual tem um preço, que não se corrompem. Tá? Fidelidade é ser constante, mesmo quando ninguém está vendo. Ser fiel a Deus, fidelidade a Deus, quando tem alguém observando, é fácil. E ser fiel ao Senhor quando você está sozinho. Fidelidade a Deus quando só é você e teu celular, você e teu controle de televisão, você sozinho na rua, só você sem sua esposa na academia. Tantas coisas. Ser fiel, fidelidade quando você recebe o troco errado. Tem inúmeras formas. Fidelidade a Deus. Lealdade a Deus. 8. Mansidão. Uma autoridade com humildade. Autoridade não é você se colocar sobre alguém. Isso não é autoridade. Faz porque eu estou mandando, faz porque eu sou teu pastor, porque eu sou teu líder. Isso não é autoridade. Autoridade é em favor de alguém, não sobre alguém. Tudo aquilo que é sobre uma pessoa não é autoridade. É poder de autoridade. É exercer um poder abusivo sobre alguém. A autoridade sempre vai ser em favor de uma pessoa. É agir com humildade, com mansidão, no trato, no falar. Então, mansidão não é fraqueza, é controle. Mansidão não é fraqueza, é controle. A unção de um chamado verdadeiro nunca atropela a humildade. 9º e último ponto: domínio próprio. Governo sobre si mesmo. Governar a si próprio. E esse é o que pega. Esse é o que pega. Quem não se governa não pode liderar. Quem não se governa não pode. Não, não, meu amado. Todas as virtudes desse não é para um chamado pastoral. Todos eles é para quem de fato entregou a vida ao Senhor. Aqui nós não estamos falando nem de ministros, nem de chamado. Não é nem para apóstolo, não para profeta, não é para todo aquele que de fato entregou a vida para Cristo, precisa caminhar sobre nessas novas virtudes. Caminhar, isso aqui é indiscutível. É para todos. É por isso que devemos olhar para a nossa vida. Assim, será se eu tenho sido manso? Ah, apóstolo, o Senhor, ele
Eu vi que o Senhor, ele entrou no templo uma vez, ele derrubou umas mesas, ele pegou um chicote ali. Não sei se Jesus era tão manso, não. Ô, meu amado, ele era muito manso. Em Jesus não habitou pecado, nenhum tipo de pecado. Ele não nasceu na raiz da iniquidade. Ali o que aconteceu foi uma outra história e falaremos sobre isso numa outra aula. Mas Jesus era muito manso e tinha domínio próprio. Governar a si mesmo. Governar os pensamentos intrusos que entram. Governar o olhar. Todos os pontos, os 5 pontos de entrada de pecado na vida de um ser humano: o olhar, nariz, a boca, ouvidos, mente, sabe, genitárias, os seus órgãos sexuais, tudo isso são portas de entrada que você precisa ter domínio próprio. Existem pessoas que não estão pecando pelo caminhar, mas estão pecando pelo falar. Existem pessoas que não estão pecando pelo falar, mas estão pecando pelo ouvir. Estão sentando em roda de escarnecedores, talvez não para falar, mas para ouvir. Estão pecando não somente pelo ouvir, mas talvez pelo aquilo que vê, pelo que pega, pelo que deixa subir o coração. Domínio próprio. A pessoa que não consegue dominar a si mesmo, como poderá liderar? Como poderá? Dominar seus impulsos. Então, antes de ser voz para os outros, seja uma voz para si mesmo. Governe a si mesmo. O Espírito nos dá poder, mas é o domínio próprio que sustenta esse ministério. Olha só. Então, é importantíssimo isso. Você que gosta de anotar, anota aí. Dons impressionam. Palavras convencem. Mas o fruto é que permanece. Dons impressionam. Dons impressionam. Palavras convencem. Mas o fruto é o que permanece. O verdadeiro chamado não se prova com eventos, mas com evidências diárias do Espírito Santo. E aqui nós encerramos nossa aula de hoje, meu amado. Eu espero que tudo aquilo que a gente tem falado, não somente na aula de hoje, mas durante todas essas 6 aulas, você possa compreender que tudo é o tratamento do ministro antes do ministério. Podemos, apóstolo, ter uma aula depois profética? Claro que podemos. Falar em níveis de céus, dimensões, ministério angelical. Podemos falar, apóstolo? Podemos falar de muitas outras coisas, uma aula reservada sobre inúmeras coisas. Vamos falar, apóstolo, sobre mais profundo sobre o ministério evangelístico? O ministério pastoral? Podemos. Mas antes de falarmos de ministério, falaremos sobre o caráter de um ministro. Um ministro antes do ministério. Um ministro antes de fato, de estar em atividade. O dom não pode te moldar. Os aplausos não podem te moldar. Os elogios não podem te moldar. Amém? Então, Deus abençoe a vida de todos. E aproveite, querido. Aproveite, meu amado. Cada ensinamento para você crescer em Deus.
crescer em Deus. É importantíssimo. E eu te garanto que se você colocar em atividade, colocar em funcionamento tudo aquilo que você tem aprendido em cada aula, o teu ministério será um ministério de êxito, tá? Deus abençoe a vida de todos. Nós estaremos orando aqui agora. Caso queiram me chamar no privado, poderão chamar. Caso alguém tenha algo a falar também, tá bom? Feche seus olhos, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento cada um desses ministros em treinamento, cada um daqueles que já estão no exercício de sua função, cada um daqueles que já foram comissionados, sabem, estão em direção ao destino da sua vida. Eu te apresento cada um deles, Deus. Que eles possam fluir conforme o teu Espírito quer. Eu anulo, eu rejeito todos os planos de Satanás contra a vida deles. Todos os frutos da carne que talvez ainda tentam prevalecer. Em nome de Jesus, que os planos do inimigo sejam desestruturados, sejam abalados, que entram em falência todos os planos de Satanás contra a vida deles. Que o fruto do Espírito, que cada uma dessas virtudes possa ser uma marca, um selo do teu Espírito na vida de cada um deles. Que eles venham vivenciar dia após dia um caráter genuíno de quem teve um encontro contigo, um encontro verdadeiro, face a face contigo. Em nome de Jesus, assim eu declaro domínio próprio. Assim eu declaro paz, bondade, alegria em meio às dificuldades. Eu declaro alegria em meio ao deserto, em meio à forja, em meio às dificuldades. Eu declaro paz sobre a vida deles. A paz que excede todo entendimento. Tua shalom, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Assim eu declaro sobre a vida deles. Benignidade, bondade, mansidão. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a vida de todos. E shalom, shalom, meu amado. Alguém tem algo a falar? Qualquer coisa, meu amado, podem me chamar no privado. Logo estarei enviando para vocês o link dessa aula. Assistem novamente,